Olá, querido Miguel. Ora viva, amiga, como é que Bem, estás? tudo bem por aí? Tudo ótimo. Bem? Curioso com a questão 2. Nem tive tempo de pensar nisso. Hoje eu vou continuar na onda da provocação. Pode ser? Vamos, vamos lá. Permite-me? E vamos Vamos. continuar nos mitos, mitos de desenvolvimento pessoal, mitos da PNL. Vamos lá desmistificar estas coisas e trazer clareza e luz aqui à mente de toda a gente. Sabes que há quem diga que estas coisas da PNL que isto não passa de uma seita. Engraçado que nós falámos nisto no fim de semana passado, onde estivemos juntos em formação, e eu tive curiosidade e até fui ver à internet, fui à Wikipédia e fui buscar aqui o conceito de seita. Ora, seita vem do latim secta, que significa seccionar, dividir ou sectar. De uma forma geral, é um conceito complexo utilizado para grupos que professem doutrina, ideologia, sistema filosófico, religioso ou político divergentes da correspondente doutrina ou sistema dominantes. O termo seita é amplamente usado e é aplicado a grupos que seguem um líder vivo que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas. Normalmente os adeptos de uma seita negam que esta esteja no grupo sectário, pois acreditam que as suas visões de mundo consistem na verdade plena. Tens a dizer sobre isto, Miguel? Assim sendo, isto não é uma seita. Mas tu és um líder vivo, tu és. Ok, posso liderar uma marca, um conceito. No entanto, não me revejo nessa descrição, nessa definição, nem tampouco quero andar muito projetado. Não, eu gosto mais da descrição. Naturalmente que necessitamos de criar visibilidade para existirmos, não é? Senão ninguém nos encontra, mas esse conceito que definiste definitivamente está. Ok, pronto, somos uma boa seita, porque O a objetivo é descrição é mostrar de. que não somos uma seita de todo, Ok. nem boa nem má. Em que é que difere aqui a PNL de uma doutrina que falava aqui nesta descrição? Que foi uma que encontrei na internet, de certeza que existem aqui outras descrições possíveis. Porque é que isto realmente não é uma doutrina e uma verdade absoluta? O que é que nos podes dizer aqui sobre isto? Nós brincamos muito com o conceito de seita e às vezes entre nós usamos esse termo, mas o que eu gostava mesmo é que as pessoas compreendessem que não tem nada a ver com seita, nem a PNL, nem o desenvolvimento pessoal. Não andamos todos aqui à volta de um mestre, de um líder, pá, é espetacular, mas temos todas as nossas vidas e opiniões divergentes, até muitas vezes, o que é saudável. E o que é isto da PNL, afinal, se não é uma seita, é o quê? Ora bem, para já essa questão da verdade absoluta não encaixa porque programação neurolinguística, enquanto método, enquanto filosofia, enquanto ideologia, não defende que seja a verdade. Parte sim de convicções, apenas isso, né? Convicções que nos facilitam e convicções que me vão ajudar a organizar, quer na minha percepção do mundo, quer na forma como vou acionar as interações, as ações para atingir o objetivo, nada mais do que isso. Não é? Trata de convicções de grandes comunicadores, de pessoas que fizeram a diferença, em especial pessoas que através da comunicação, através da interação, conseguiam transformar o modelo do mundo dos outros, começando por o deles próprios. Não é? Na realidade, há aqui uma série de pressupostos que fundamenta a programação neurolinguística, que vem da neurociência, que vem da própria psicanálise, os autores que foram modelados
no século passado, todos eles eram psicoterapeutas, não eram 3 grandes psicoterapeutas. Milton Erickson, ele acreditava na intenção positiva do comportamento humano, acreditava que tudo tinha um propósito maior e que, no fundo, aquilo que nos difere são os quereres de cada um e a maneira como cada um idealiza o mundo não é mais do que o resultado das suas experiências pessoais, que depois é sintetizado em constantes percepções diárias que levam a um estado emocional. Programação neurolinguística também não defende que é o melhor e, supostamente, claro que isto depois difere de caso a caso, de pessoa a pessoa, tão pouco gastamos tempo em pensar sobre seitas. E certamente uma seita lá fora também deve ter uma intenção válida e positiva, quanto mais não seja para quem lidera, não é? Essencialmente isso, Alexandra. A PNL é uma ciência? É um método que se baseia em várias ciências, né? A cibernética, a própria psicologia e várias correntes da psicologia, a neurociência em si, é um conjunto de ensinamentos, princípios e pressupostos ligados a estas correntes que podemos chamar de ciências, não é? Aliás, hoje em dia também é muito discutível o que é isso, ciência, não é? O que é a ciência oficial. Há uma boa base já de analistas e críticos à ciência atual, não é? A visão mais corriqueira, e acho que já partilhei aqui algumas vezes sobre programação neurolinguística, é qualquer coisa que funciona. Qualquer coisa que funciona pode ser modelado, porque advém de um processo de estratégias internas e externas para obter um resultado. Portanto, sendo assim, não é mais do que um espírito de curiosidade, um espírito positivo, um espírito de abertura, uma direção em que me pressuponho a condicionar primeiro a minha mente, a ativar em mim um estado, uma sensação de impulso e depois a acionar uma série de passos para atingir resultados, sejam eles mensuráveis ou não. Portanto, não, há quem lhe chama ciência e a arte da comunicação para a excelência. Há quem lhe chame isso. Eu próprio, muitas vezes, que é isso, comunicação para a excelência. Uma comunicação que funciona, que facilita, que harmoniza, que cria unidade e não a separação da realidade em si. Tu não achas que às vezes se cai aqui em alguns extremismos e alguns fundamentalismos? Não estou a falar de ninguém em particular, mas coisas como aquilo que tu pensares e tu vais conseguir, se o outro consegue, tu também consegues. Achas que isto de alguma forma pode levar as pessoas a desacreditarem o conceito e esta filosofia que tu falas de vida, não é? Porque todos nós estamos envoltos num contexto, não é? E quando nós falamos da modelagem, estamos a falar em modelar o que resulta para outros. E o que eu às vezes sinto é que há uma espécie de um descrédito. Por exemplo, para não fazendo uma crítica em particular, mas estou-me a lembrar do segredo, não é? Daquele conceito à volta do segredo. Achas que isto pode contribuir de alguma forma para a criação de uma imagem de que isto é um bocado uma coisa assim mais esotérica e possa ser uma das causas de levar as pessoas a pensarem desta forma? Lamentavelmente, como a própria metodologia é uma metodologia fácil de acesso e está acessível a qualquer pessoa que possa querer e queira desenvolver esse tipo de abordagem, é natural que depois haja muitas pessoas que possam utilizar a programação neurolinguística envolvida com outras áreas, não é? E por si só pode gerar dentro da corrente chamada convencional algum tipo de criticismo, não é? Outro aspecto que leva muitas vezes à crítica é que para atingir o que quer que seja ou resolver uma dificuldade
é preciso muito tempo, não é fácil, é complicado, é difícil de fazer, não é? E o que a programação neurolinguística procura fazer é fazer mais e melhor e menor, com menos, não é? Fazer mais com menos tempo, menos dinheiro, menos recursos, não é? Tornar uma transformação ou criar uma aprendizagem rápida, não é? E há muitas vezes aquela convicção que aquilo que é rápido pode não ser eficaz, não é? Depressa e bem não há quem. E aqui é quase que provar o oposto. Depressa e bem há quem e até consegue ter melhores resultados. Acho que isto vem muito também das convicções que nos são passadas, em que é preciso trabalhar muito, é preciso esforçar muito para ter sucesso, para ter resultados, e claro que requer alguma consistência. E com esta metodologia de transformação até de problemas de ordem emocional mais rápida, mais eficaz, muitas vezes esse é um fator de crítica. Agora, claro, muitas vezes também só criticamos aquilo que não conhecemos em prol daquilo que conhecemos. É natural que possa haver essa abordagem, que possa... Eu próprio tive uma corrente dentro da área da psicologia, com várias perspectivas, várias metodologias, várias correntes, em que cada um defendia a sua e continua a ser assim, a corrente analítica, a comportamental, a cognitiva, e hoje em dia já se conjuga todas essas correntes naquilo que efetivamente funciona. E também foi aí que a programação neurolinguística foi procurar aquilo que era elemental ou essencial e sintetizar o método. Portanto, porquê criticar aquilo que não conheço, não é? E é claro que já há várias correntes e várias áreas a abrirem-se para este tipo de abordagem. Portanto, já percebemos que a PNL não é uma ciência, é um conjunto, vai modelar um conjunto de ciências existentes, de estratégias que resultam. Dirias que é uma terapia, não é uma ciência, mas pode ser considerada uma terapia? Já existe na Europa uma associação europeia de psicoterapia neurolinguística. Ok. E que naturalmente são psicoterapeutas da área da psiquiatria, da psicologia, que desenvolveram também essa corrente. Ok, mas sempre associado a uma formação de base mais na área da psicologia, é isso que estás a dizer? Sinceramente, confesso que não sei qual é que é a base de critério para que possam ser, para que alguém possa fazer parte, mas presumo que sim, naturalmente, não é? Acaba por ser um método, não é? Como o próprio coaching, também é um método que é aplicado e que muitos dos psicólogos já vão utilizando como forma de trabalhar não só a parte das questões emocionais e de saúde, mas também as questões profissionais, de um papel profissional, da direção de um objetivo. Ok, então a PNL pode ser considerada uma terapia quando é usada por terapeutas formados, por pessoas que têm aqui uma formação base, quando não é usada por pessoas que têm esta formação, já não se pode chamar terapia, suponho, mas continua a ser um conjunto de ferramentas e de métodos e até de uma filosofia de estar ao alcance de qualquer um. Olha, Alexandre, eu não sei se quando não utilizada por uma pessoa não terapeuta não possa ser considerada terapia, não é? Não sei responder a essa questão e também não vou gastar muito tempo nisso. Presumo que, à partida, alguém dentro desta corrente de formação da área de saúde, psicologia, tenha mais competências e princípios éticos para trabalhar na área da terapia do que alguém que não tenha feito, naturalmente. Não é? Agora, muitas vezes basta por si só conseguir aplicar as técnicas e as estratégias de transformação de aspectos de passado para que possa promover uma mudança na funcionalidade da pessoa. E quando efetivamente eu consigo promover uma mudança na funcionalidade da pessoa, talvez haja um resultado diferente na forma como ela vive a vida e como cria os seus próprios estados emocionais, eles próprios mais equilibrados e não, ou por um lado, retraídos ou demasiado ativos, que é o caso da ansiedade, não é? Do pânico e esse tipo de desordens nesse âmbito. Estar-lhe a chamar de terapia só porque é utilizado por um terapeuta, não, porque em si a programação neurolinguística é um martelo, é uma ferramenta que podes utilizá-la, não é? Uhum.
podem não ser tão bem utilizada por alguém fora desta área, naturalmente. Mas continua a ser uma ferramenta poderosa ao alcance para o uso próprio. Em primeiro plano, o uso Em pessoal, primeiro o uso próprio e depois então para os outros, não é? E claro, não tem que ser assim, porque muitas vezes eu consigo até ter bons resultados com os outros e em casa de ferreiro espeto de pau. E também não preciso ser perfeito nem iluminado para conseguir trabalhar bem com uma ferramenta, não é? Programação neurolinguística é um conjunto de ferramentas imensas, desde o pratista e do master, não é? Que te dão habilidades de transformar processos mentais ou programas mentais, como é definido aqui assim, que depois ajudam a que a pessoa consiga agilizar e funcionar melhor na sua realidade, interagir melhor na sua realidade. E claro, tudo começa por dentro, né? Se eu não me sinto bem comigo, logo vou reagir aos outros ou àquilo que vejo fora e tenho o retorno. E isto leva-me aqui para concluir a nossa conversa, leva-me aqui a pensar numa coisa que acho que pode às vezes levar as pessoas a pensar, epá, lá estão aqueles daquela seita, porque quem entra nisto, e eu falo por experiência própria, de mim, mas também de ver nos meus colegas que passam por processos de desenvolvimento pessoal, nomeadamente com uso recurso a ferramentas de programação neurolinguística, é que nós sentimos um impacto tão positivo na nossa vida, começamos a ver resultados efetivos, começamos a sentir-nos tão bem, que nós começamos a propagar esta mensagem, porque gostávamos que toda a gente tivesse acesso a ela, toda a gente pudesse usufruir das mesmas coisas que nós usufruímos. E eu acho que isto às vezes também leva as pessoas a acharem, pá, tu estás um bocadinho maluco, aconteceu aí qualquer coisa, foram-te lá indrominar, tu estás indrominada. Às vezes sinto que é um bocadinho esta diferença entre o antes e o depois, que se vê nas pessoas, e a própria forma como as pessoas falam, não é? Com uma paixão nova pela vida, pelas coisas, pelos outros. E realmente quem está aqui gostava que toda a gente pudesse estar neste mesmo lugar, pudessem ter acesso a estas ferramentas. E é só por isso que nós passamos a vida a falar de PNL e a dizer venham, experimenta, façam. Não tem nada a ver com seitas, tem sim a ver com um processo espetacular de crescimento, autoconhecimento, desenvolvimento, a perspectivar um futuro melhor e começar já hoje a trabalhar nisso. É espetacular. Duas coisinhas que eu tenho a dizer em relação a isso. Hum. Uma é uma metáfora e a outra é o processo em si. Quando tu chegas ao pé de alguém que vive no meio da escuridão e lhe dás muito brilho, alguém vai-lhe fazer diferença e vai-te criticar. Portanto, se calhar vale a pena não ir tão brilhante ao pé dessas pessoas, não é? Vale a pena não ir com a carga toda a querer que os outros vivam aquilo que tu estás a viver. Por outro lado, quando tu diminuis o teu grau de criticismo em relação à realidade e passas a compreender melhor o outro e a luz que está no outro, floresce e aí consegues ver coisas que estavam lá, mas que até ali não estavam, não é? Consegues apreciar verdadeiramente a natureza da vida, independentemente do comportamento do outro. Querer partilhar uma coisa que é boa para os outros logo assim de imediato pode não ser muito ecológico, não é? Portanto, pá, diminui a luz, pá, dá um pouquinho, mas não deias muito e aos poucos aprecia. Obrigada por esse conselho. Eu vou fazer os possíveis. Eu sou uma entusiasta da coisa, mas também sei a quem dar mais luz ou tirar um bocadinho aqui deste tema. Mas obrigada, gostei muito, muito desta conversa. Acho que é uma conversa que faz falta para desmontar aqui preconceitos que por vezes quem não conhece tão bem possa ter. E por fim, quero-te perguntar o que é que queres promover aqui em termos de formação. Amanhã vai acontecer qualquer coisa muito gira, não vai? Amanhã vamos projetar um webinar sobre emoções e como tirar partido das mesmas. As emoções são sinais de alerta, são sinais de ação
e vai ser o nosso webinar sobre esses 10 sinais de ação. Vai ficar gravado depois no canal do YouTube para a eternidade, portanto eu vou-me embora um dia e isso fica aí o resto da minha vida, assim vamos ficar eternos, Alexandra, e aguardem por novas surpresas para o mês de outubro. Eu estou muito curiosa para amanhã porque a imagem do webinar da manhã é o Gollum do Senhor dos Anéis. Estou super curiosa para saber o que é que vem aí. Está bem? Assistam, amigos. Está bem? Se puderem, depois vejam também no YouTube, que vai lá ficar. Obrigada, amiga. Põe o link aí em baixo, põe o link. Já o tenho. Ok. Obrigada. Obrigado, Alexandra. Está bem? Com um beijinho grande. Fica bem. Obrigada.